Olá! Pronto, pronto. Tá me ouvindo? Tô sim, tô ouvindo. Deu certo. Boa noite. Boa noite, Priscila, tudo bom? Tudo bem? Por aí? Tá tudo bem, graças a Deus. Então, né, apresentar a Priscila, né, para quem é do Instagram da comunidade. Então, gente, essa é a nossa psicóloga, né, a Priscila, que está nessa conversa de hoje. Hoje a gente vai bater um papo, né, sobre ansiedade. Já estão colocando assuntos, perguntas, mas antes disso, Priscila, eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal do Instagram da comunidade, né, para a gente saber direitinho quem é, conhecer. Pronto. Meu nome é Priscila, né? Já fui na comunidade uma vez, há um tempinho atrás. Participei de uma palestra lá. Eu sou psicóloga formada já tem 5 anos. Sou psicóloga clínica e sou psicóloga do Instituto Biodot, né? Uma organização que trabalha com a prevenção do suicídio. Então, hoje, atualmente, eu atuo nessas duas áreas, prevenção do suicídio e atuo na clínica, né, em consultório particular. Certo. Então, gente, esta é a Priscila e hoje nós vamos conversar um pouquinho, né, Priscila, sobre ansiedade. E, assim, para iniciar, eu acho super válido, Priscila, a gente conversar um pouquinho. Como nós estamos em um Instagram de uma comunidade católica, então eu acho válido a gente conversar um pouquinho sobre isso, que é a questão, Priscila, de que a gente precisa entender, sobretudo o meio religioso, não só católico, que a ansiedade está aí, doenças mentais estão aí, né, depressão e etc. Isso não está diretamente relacionado com falta de Deus, falta de oração. Você tem muito mais propriedade para falar disso do que eu, né, já que você é formada na área. Então, eu acho importante a gente iniciar por esse ponto, já que nós estamos em um ambiente majoritariamente católico, né, religioso. Então, é importante porque eu acho cruel, eu acho muito cruel quando a pessoa toma isso para si, porque acaba que agravando, né, esse sintoma, porque gera nela um sentimento de culpa, e eu acho interessante a gente começar por esse ponto. Né? Então, vamos esclarecer. É importante você falar isso, né? Muito válido e importante por quê? Porque a ansiedade, ela tá aí, o transtorno de ansiedade, ela tá aí, vem para todo mundo, independente da religião, de raça, de condições sociais, é um transtorno que atinge a todos. E como você falou, quando a gente associa isso à falta de Deus ou à falta de fé, automaticamente a gente joga para a pessoa uma responsabilidade e acaba que a pessoa não procura uma ajuda, não procura um especialista na área, porque se apropria só disso, né? A pessoa acaba criando uma resistência de buscar uma ajuda, de buscar profissionais da área para tratar esse tipo de transtorno. E não, a ansiedade não tem nada a ver com falta de Deus, ou com falta de religião, ou com falta de fé. É uma doença e vem para todo mundo. Eu costumo até dar exemplos na palestra sobre isso, no sentido, tipo, se fosse falta de Deus ou falta de fé, não teria religiosos sofrendo por transtornos mentais, sofrendo por ansiedades. A gente tem no meio católico padres que tornaram isso público, né? Seu adoecimento público. Então, acho que muito bom falar sobre no intuito de ajudar também. A gente tem o padre Fábio, que sofre de síndrome do pânico, né? Teve o padre Marcelo Rossi, que sofreu de uma depressão severa. Então, daí a gente começa a desconstruir esse discurso de que é falta de Deus ou que é falta de fé. Não, é uma doença, e aí essa doença pode vir para qualquer pessoa, para qualquer ser humano, independente de qualquer característica, raça, religião. Exatamente, é importante a gente tirar essa culpa, né? Porque às vezes quem é muito engajado e etc. se culpa por estar sentindo, né, ansiedade, depressão e tantas outras doenças de cunho mental e acaba se culpando porque está rezando pouco, porque está orando pouco, quando na verdade não há essa relação, né? Na verdade está aí. Isso, e é importante desconstruir que é como você falou, é muito cruel a gente virar para uma pessoa e falar para ela que isso é falta de fé, é colocar a fé da pessoa em prova, é muito cruel a gente falar coisas do tipo, é isso aí é porque tu não tá indo para a igreja direito, se tu for, tu vai ficar bem. E não é assim, gente, é um adoecimento,
né? Um adoecimento, precisa de uma rede de profissionais qualificados, especializados. A gente sabe que cientificamente é comprovado que pessoas que têm fé têm um poder de resiliência maior por passar por doenças e tipos de transtornos, mas precisa sim de acompanhamento de profissionais da área para poder dar o suporte, né? Sim, com certeza. E já entrando, né, já esclarecendo esse ponto, né, já desconstruindo um pouquinho essa visão, a gente já entra mais na questão, de fato, da ansiedade, né, que é o tema dessa live. E, Priscila, gostaria que você falasse um pouquinho para a gente o que seria, de fato, a ansiedade, como identificar, como eu sei que estou ansioso ou não, enfim, quais são os sinais, né, os gatilhos que podem ocasionar, enfim, essa visão mais geral, né? Pronto. É importante a gente fazer uma diferenciação, né? Quando a gente fala de ansiedade. A gente tem um estado de ansiedade e a gente tem um transtorno de ansiedade, né? O transtorno de ansiedade é uma doença em si, não tem cura, mas ele existe um tratamento, existe como a pessoa melhorar a qualidade de vida quando a gente trata, quando a gente faz o acompanhamento corretamente, e tem um estado de ansiedade. Então, a gente tem uma ansiedade patológica e a gente tem uma ansiedade que é normal. O que seria essa ansiedade normal? Eu vou passar por uma entrevista de emprego, por qualquer situação na minha vida, né? Um encontro com um namorado, algo que eu queira muito, que esteja esperando muito para fazer, automaticamente a gente sente uma ansiedade para que isso aconteça logo. A gente às vezes fica sem dormir. Só que depois que esse evento acontece, essa ansiedade desaparece, esse estado de ansiedade ele desaparece. E aí a gente tem um transtorno de ansiedade, que é o adoecimento, que é o patológico, né? Como que funciona, como que é esse transtorno de ansiedade? Ele vem junto de sintomas físicos e emocionais, ele traz muito sofrimento para a vida da pessoa, desregula a rotina da pessoa, todo o contexto em que a pessoa está inserida, ele pode ser modificado. Então, a gente tem esse transtorno de ansiedade, que é o adoecimento, que ele precisa de tratamento, às vezes precisa de uso da medicação, da intervenção de um psiquiatra, e às vezes só terapia, geralmente terapia e medicação, vai depender do nível, do contexto, para que isso seja enfatizado. Tem como sintomas na ansiedade, do transtorno da ansiedade patológica. Sudorese, que são aquela suadeira na mão, taquicardia, o coração fica muito acelerado. Eu tenho uma sensação de que o coração vai sair pela boca, dores de barriga, dores de cabeça, insônia, né? Ânsias de vômito. Tem gente que fica muito ruim do estômago, né? Isolamento, e à medida que eu não trato essa ansiedade de início, porque os primeiros sinais são dados, né? Uma preocupação excessiva, um medo excessivo, então os primeiros sinais, os primeiros sintomas, eles são dados. Se eu não tratar corretamente esses sintomas e esses sinais, essa ansiedade, ela tende a evoluir para algo maior, que seria o quê? Uma síndrome do pânico, uma fobia, um toque, um transtorno obsessivo compulsivo, ele pode desencadear um processo de depressão, ele pode vir a trazer uma ideação suicida. Então, eu preciso tratar isso logo de início, assim que são manifestados esses sintomas, esses sinais, para que isso não evolua para algo pior, para que não fique mais grave e mais difícil de tratar, né? Então, a gente tem que diferenciar essa ansiedade patológica, que é uma ansiedade que é doença, um transtorno de ansiedade, com o estado de ansiedade, que é o normal, e tipo assim, todo mundo fala, todo mundo é um pouquinho ansioso, mas a gente começa a sentir, identificar quando algo não está normal, quando algo está além, então a gente já começa a identificar. Quando a gente começa a sentir, identificar isso, é a hora de que a gente precisa buscar ajuda, é a hora que a gente precisa buscar um profissional, e não ficar postergando, ou adiando isso, ou achando, não, vai passar, é só hoje, vai passar, depois vai melhorar, porque não melhora. A tendência é piorar, evoluir para algo mais grave. E depois que evolui, fica mais difícil de tratar, fica mais difícil de se intervir, né? Então a gente tem que começar a buscar uma ajuda logo quando os primeiros sinais, os primeiros sintomas são dados. Entendi. E, Priscila, é possível
a pessoa desenvolver, já que nós estamos num momento muito difícil para todo mundo, né? Sim. Nessa pandemia veio e, enfim, mudou a vida de todo mundo. Então, é possível que a pessoa talvez nem tivesse a ansiedade patológica, né? Porque realmente tem essa ansiedade que todo mundo sente. Mas é possível que talvez esse cenário de pandemia e de incertezas gere essa ansiedade a ponto de ter crises e etc., Sim. falta de ar, né? É possível Sim. que isso aconteça? Isso é possível, porque como você falou, é um momento que ninguém esperava, ninguém preparado, ninguém estava preparado para isso. Onde foi que a gente imaginou que a gente ia passar por uma situação dessa, né? Então, toda essa mudança que aconteceu na vida das pessoas, mudança de rotina, de estilo de vida, privações, perdas de emprego, relacionamentos que acabaram. Então, todo mundo teve que começar a vivenciar algo muito diferente. Então, isso pode, sim, fazer com que se desenvolva um transtorno de ansiedade, né? O estilo de vida, o modo que a gente está vivendo hoje, o nosso contexto atual pode sim. Por quê? Porque traz muita insegurança, traz angústia, porque eu não sei o que vai acontecer, traz angústia, porque eu não sei como é que vai ficar depois que tudo isso acabar, né? Traz angústia porque posso associar questões financeiras, teve gente que perdeu emprego, teve gente que teve salário reduzido, então tudo isso afeta muito, essa angústia, essa incerteza pode sim, o medo, né, ele pode sim vir a desenvolver um transtorno de ansiedade, e pessoas que já tinham transtorno antes disso, podem ter o transtorno potencializado por conta da pandemia, né, agrava, potencializa. E aí eu vinha com essa ansiedade controlada e nesse momento de pandemia potencializou e eu acabei desenvolvendo mais sintomas ou entrando em crise. Quem não tinha pode sim desenvolver. Então, por isso que a gente tem que se cuidar e atentar para a nossa saúde mental nesse período também. É super importante para que transtornos não sejam desenvolvidos. Não só a ansiedade, como outros tipos de transtorno mental. E eles podem sim. O contexto que a gente está vivendo hoje é muito propício para isso, né? É muito propício para isso. Então, a gente precisa se cuidar e se atentar à nossa saúde mental para que isso não aconteça, para que não seja desenvolvido um transtorno do tipo. Certo. E caso, né, se desenvolva, de repente com uma pessoa que nem tinha esse transtorno anteriormente, ou quem sabe nem tinha essa predisposição, entre aspas, né? Mas no sentido de, né, não ter emoções controladas e etc. E aí veio, por conta desse cenário todo, e aí como lidar, né, diante de um isolamento social, como lidar, como não pegar essa ansiedade e jogar em outras coisas que acabam gerando uma bola de neve, né? Foi até falado aqui nos comentários que a gente acaba indo para a alimentação e joga nossa ansiedade em alimentação e tantos outros fatores. E aí, o que fazer, né? Me identifiquei com essa doença, me identifiquei com crise de ansiedade. E o que fazer diante desse cenário, né? De isolamento, enfim, e etc. Pronto. Vamos lá. Quando eu começo a mostrar para quem não tinha e, vamos supor, desenvolveu agora nessa pandemia, quando eu começo a manifestar sintomas de ansiedade, eu vejo que não está bem, é ideal que eu procure uma rede de apoio, né? Rede de apoio, o que é rede de apoio? Psiquiatra, psicólogo, quem não tem condições de pagar, quem não tem acesso, a gente tem a rede de apoio CAPS, né? O Serviço de Saúde Público, para procurar. Mas aí a gente tem outras alternativas. A gente tem fatores, outras estratégias que podem ajudar nessa questão da ansiedade, que são várias, né? Primeiro, a gente diminuir a autocobrança, a gente reconhecer o que a gente está sentindo e validar esses sentimentos. O que aconteceu muito nesse período, nesse contexto, nesse cenário de pandemia? Muitos sintomas foram emergindo, foram aparecendo nesse cenário, né? Medo, angústia, incerteza. Então, eu preciso validar esses sentimentos. Eu preciso validar que eles fazem parte do momento, que é normal eu estar sentindo isso frente ao contexto que eu estou inserindo hoje. Eu preciso da validação desses sentimentos, não de uma negação, né? Estratégias, exercícios de respiração ajudam muito para quem tem ansiedade. A gente tem a respiração diafragmática, que super ajuda numa crise de ansiedade. A forma que eu respiro melhor, ou a forma que eu respiro ajuda com que eu saia melhor dessa crise.
atividades físicas. Priscila, mas eu estou num cenário de isolamento e aí eu não saio de casa, eu estou cumprindo a quarentena regradamente e rigorosamente. Qualquer atividade que você pode fazer dentro da sua casa. Dançar, pular uma corda, né? Se exercitar dentro de casa também ajuda. Procurar fazer coisas que gosta nesse momento, né? Tentar ocupar sua mente com coisas produtivas para você nesse momento, mas é muito importante a autocobrança. Eu não preciso estar me autocobrando o tempo todo, estar bem o tempo todo, porque não tem ninguém que tenha passado por esse momento de crise, por esse cenário que a gente está passando, por esse contexto, que tenha passado por isso super bem, que em nenhum momento tenha feito nenhum questionamento, que em nenhum momento tenha se preocupado, porque o cenário é muito difícil, né? De adoecimento, de morte, de perdas. A gente está vivenciando um luto enorme. O luto não está só associado a essa questão da morte, mas todas as perdas que vieram junto com esse cenário, a perda da liberdade, porque eu não posso mais estar indo e vindo para onde eu quero e a hora que eu quero, da forma que eu quero. Então, tudo isso trouxe esse misto de sentimentos. Então, eu preciso organizar esses sentimentos para que eles não evoluam para um adoecimento. Eu preciso validá-los, eu preciso buscar estratégias para passar por essa pandemia ou por essa questão da ansiedade, para que ela não evolua para algo pior. Então, yoga, né? Atividade de respiração, atividade física, a não autocobrança, tudo isso ajuda nesse contexto. Mas se eu identificar que está para além, ou eu tiver uns sintomas mais fortes, presentes, é importante eu buscar uma rede de apoio, é importante eu buscar profissionais da área, uma equipe especializada para fazer o acompanhamento, para tratar o adoecimento, porque como eu falei, tem casos onde a terapia vai conseguir agir sozinha, mas aí tem casos onde eu vou precisar da ajuda da medicação, de psiquiatra, né, de fazer uma parceria de psiquiatria com psicologia. Então é preciso que eu busque a rede de apoio para que faça isso. Sim, e é muito interessante essa questão da autocobrança, né? Porque é muito comum a gente ver pessoas que se cobram muito por estar sentindo isso e às vezes nem aceita o fato de estar passando por isso porque achava que era besteira ou não acreditava que isso existia. E aí a pandemia veio também para mostrar que qualquer pessoa, né, está, né, aí e que pode sim sentir isso, né? Então, quando a gente começa a sentir e de repente não acreditar, é importante a gente não se cobrar, né? E dizer, poxa, eu estou passando por isso, mas está tudo bem, não está bem, né? Que até a gente sempre vê. E né? isso é importante, sabe? A gente desconstruir esses preconceitos que existem em torno da saúde mental, né? Porque, assim, os primeiros a gente sente quando algo não está bem com a gente. A gente sente quando algo está incomodando, quando está trazendo sofrimento. Então, eu preciso buscar um médico, um especialista, um psiquiatra, um psicólogo, além da área para tratar. E não ver isso, não enxergar isso como besteira. Poxa, se eu sinto uma dor de dente, eu não vou buscar um dentista, não é? Se eu tenho alguma alteração na minha pressão, ou se eu sinto uma dor no peito, tenho alguns sinais, eu procuro um cardiologista, eu procuro um clínico. Então, por que eu não posso buscar um psicólogo? Por que eu não posso buscar um psiquiatra para fazer uma avaliação? Você buscar não significa que você vai ter que ficar condenado à medicação, ou que você vai ter um estigma de dor, que a gente tem essas questões, muito preconceito em torno da saúde mental. Você vai fazer uma avaliação. Então, a gente precisa desconstruir esses conceitos, falar sobre a saúde mental cada vez mais, para que esses estigmas, esses preconceitos sejam derrubados e as pessoas possam buscar ajuda. As pessoas demoram muito a buscar ajuda por conta desse preconceito. A gente vê casos graves por conta de preconceito. Tem pacientes que chegam para a gente e falam que já têm sintomas há muito tempo, mas que foram deixando, ou por preconceito, ou por não dar devida importância, não foram buscar na hora. E aí deixam para buscar depois, quando está mais grave. A gente tem sempre que estar falando sobre essa saúde mental, sobre o cuidado da saúde mental, para que a gente desconstrua isso, para que as pessoas se sintam mais seguras, para poder buscar ajuda, para poder buscar uma rede de apoio.
né? Então, a gente tem que desconstruir isso para poder cada vez mais estar falando sobre esse cuidado. Era muito bom que todas as instituições, que ações, que momentos como esse, né, que vocês estão proporcionando, eles existam sempre, cada vez mais, que é para a gente poder desmistificar isso. Cada vez mais as pessoas se apropriarem do cuidado com a saúde mental. Se a gente não cuida da saúde mental, chega uma hora que nada mais vai fluir. Né? Eu não fluo nos meus relacionamentos, no meu casamento, no meu trabalho, na minha faculdade, nas minhas relações. Então, nada mais começa a fluir e a funcionar. Então, eu preciso cuidar da saúde mental. É importante. Exatamente. Muito importante. Né? E como já foi falado lá no início, né, que você falou, e instituições como essa, né, que nós somos dessa comunidade, está falando sobre isso, né, que a gente não vê muito meios religiosos falando sobre. É importantíssimo a gente ter essa conversa e atingir o máximo de pessoas possíveis, porque esse problema de doenças mentais estão aí, não é uma loucura, não é coisa criada, né? De fato existe, a gente tem que saber lidar com elas, né? Isso não é frescura, então a gente precisa ter uma abertura para falar sobre, para poder orientar as pessoas para buscarem ajuda. O Brasil é o país mais, segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, né? É o país mais ansioso do mundo, onde a gente tem um alto nível de ansiedade, de depressão. Então, isso tudo precisa ser tratado para que esses números, esses índices não evoluam e para que as pessoas possam ter qualidade de vida. Porque a saúde mental faz parte da qualidade de vida. Se engana quem não se atenta a isso. Se a saúde mental não funciona, o resto não vai funcionar. Então, às vezes, em alguns casos, na maioria dos casos, até o corpo padece desse adoecimento mental, né? Porque tem sintomas físicos, então o seu corpo padece. Desânimo, desmotivação, eu não tenho ânimo para levantar na cama, não tenho ânimo para fazer minha higiene pessoal. Então, o seu corpo padece de tudo isso. Então, a gente tem que cada vez mais falar e ter espaço de fala sobre, para que a gente desconstrua isso e as pessoas se atentem à sua saúde mental. Sim. E me veio à cabeça agora, como lidar com a questão das redes sociais, né? Porque hoje eu acredito que, né, no meu pensamento leigo no assunto, mas eu acredito que as redes sociais sejam, dependendo do que você esteja vendo, seja até um gatilho que seja acionado diante dessa pandemia, diante dessa situação de ansiedade que alguém estiver passando por isso. E é preciso também a gente ter esse cuidado com as redes sociais, qual é o conteúdo que a gente está consumindo, né, o que é que a gente está vendo nas redes sociais, se há esse sentimento de comparação, fulano está passando por isso de uma maneira muito melhor do que eu, quando na verdade a gente nem sabe, né? E nem é para comparar, porque não é uma coisa legal estar se comparando. Então, como a gente driblar, né? Porque ao mesmo tempo em que as redes sociais podem ser um gatilho, é também um meio de passar o tempo, né? Eu estou ociosa dentro de casa, eu estou aqui na quarentena, isolado, e aí eu vou para o celular, acabo, né, indo para o celular. Então, como, né, porque essa linha é muito tênue, como diferenciar, como filtrar o conteúdo que eu vou estar consumindo, como, né, lidar com toda essa situação. Pronto. De fato, a rede social é um fator de gatilho mesmo, porque existe muita questão da comparação, como você colocou. Eu me comparo muito, eu acabo comparando a minha vida com a vida do outro, quando eu nem sei se aquilo que o outro posta é verdade ou é realidade, né? A gente fala que em redes sociais todo mundo é feliz, né? Todo mundo tá em bons lugares, comendo boas comidas, se divertindo. Sim. Só que tudo aquilo ali é só o que a pessoa quer postar, né? Posta o que é conveniente. Então, eu não devo ficar nessa questão da comparação, né? Em primeiro lugar, por quê? Mesmo que seja tudo real, vamos supor. O que você posta é tudo real. Eu não posso me comparar com você, por quê? Porque eu não sei qual é a sua história de vida. Eu só estou vendo ali o que você está postando de perfeito. O seu bom emprego, a sua casa. Tá, mas e o que você passou para chegar até ali? A sua história de vida, né? Todo o processo que você teve para chegar àquilo ali. Porque a gente
vê só aquilo de legal, só aquilo de bonito, só aquilo de bom, mas a gente não vê o antes. Então, esse é um dos motivos de eu não me comparar. E outra, cada um tem seu tempo, o seu momento para ter as suas coisas, as suas conquistas. Não adianta a gente ficar nesse anseio e nessa ansiedade, porque cada coisa no seu tempo. O que eu posso fazer? Não tá me comparando. Ter cuidado, porque em rede social existe muita coisa que não é verdade, notícias. Por exemplo, nessa situação de pandemia, a gente não sabe quais são as notícias que são verdadeiras, quais é que não são. É importante a gente se certificar que fontes são essas que a gente está buscando, a veracidade dessas notícias. Se eu não dou de conta, eu evito, né? É difícil, como você falou, é um passatempo, eu estou no período de isolamento, o que eu vou fazer? A rede social é um passatempo, então eu vou lá me ocupar dela para passar meu tempo. Mas se eu tenho, por exemplo, se eu tenho um transtorno de ansiedade e eu sei que ficar naquela rede social, vendo muitas notícias, vendo muitas informações, eu não vou dar de conta, eu não vejo. Eu tenho que começar a me habituar a fazer o exercício de não ver, né? Procurar filtrar essas informações, filtrar o que eu estou lendo, filtrar o que eu estou ouvindo. A gente pode muito bem criar uma rotina. É extremamente importante para quem tem não só ansiedade, mas algum tipo de transtorno mental, criar rotina, né? Criar rotina, ter uma rotina certinha, ajeitadinha, com horários. Isso vai para a internet. Se eu sei que essa rede social, ela me consome muito, ela pode trazer muitos sentimentos, eu não vou dar de conta, cria uma rotina, né? Tu pode olhar a internet só à tarde, em vez de estar passando o dia todo. Tu pode olhar as tuas redes sociais só pela manhã, né? É importante eu me conscientizar também dos movimentos que eu tenho que fazer para buscar a minha melhora, né? Então, esse é um desses movimentos. Eu estipular horário para não ter que estar direto na rede social, para não ter que estar direto olhando o Instagram, Facebook, Twitter, né? Onde tem um mundo de informações e de notícias. Então, eu preciso ter esse cuidado. Exatamente. E já está tendo muitas perguntas, mas só continuando, né, aproveitando aí essa linha de pensamento, é muito importante quando você falou da questão das informações, né? Porque até que ponto é saudável eu consumir essas informações, né? Porque é importante você estar informado, porque você precisa saber o que está acontecendo à sua volta, mas ao mesmo tempo, até que ponto isso me faz bem ou não, né? Porque eu vi muitas pessoas dizendo que não vão mais consumir de jeito nenhum tipo de informação acerca da pandemia, né? Enquanto outras estão consumindo em excesso. Então, como saber, né? Como equilibrar? Porque só quem pode saber até onde ir é você mesmo, né? Você saber o seu limite. Não, eu posso ir até aqui de informação. A partir daqui já é doentio para mim, né? Então, como lidar com isso, né? Eu preciso me perceber. É importante eu me perceber, né? É como eu te falei antes. Eu preciso me perceber e identificar o que é que dá e o que é que não dá. Porque às vezes eu sei que não dá, mas eu vou lá e insisto. Eu vou lá e fico vendo, né? E como você falou, tem gente que consome demais e gente que consome de menos. É importante eu estar informado, saber o que está acontecendo. Mas é importante eu me certificar de onde eu estou vendo isso, a veracidade dessas informações, para saber se elas são verídicas ou não, se é algo real ou não. A partir do momento que eu ver que essas chuvas de informações ela está me fazendo mal, então é melhor eu não ficar mais, eu ver mais, eu buscar mais informações. É preciso ter um equilíbrio. Eu penso que tem que ter um equilíbrio. Priscila, mas como é que tu vai ter esse equilíbrio? Eu preciso me perceber. Quando eu me percebo, eu sei o que dá para mim, o que não dá, o que vai me fazer mal. Principalmente a ansiedade. Quem tem um transtorno de ansiedade sabe identificar os gatilhos, sabe identificar seus gatilhos. E se não sabe, com o passar do tempo, começa a perceber isso. Então, eu sei o que desenvolve o gatilho para mim. Eu sei qual situação vai me trazer um gatilho. Então, eu preciso, e quando eu percebo isso, eu tenho que trabalhar para não buscar mais. Então, é isso que eu te falei. Se eu sei que eu não estou de conta dessa chuva de informações que está demais para mim, então eu tenho que evitar. Não vou ficar sem internet, vou ficar sem rede social? Não. Mas coloca um controle, cria uma rotina, cria hábitos.
é uma ajuda para passar o tempo na internet, para passar nesse período de pandemia, mas você tem outras opções também. Você tem outras opções para fazer. Você pode tentar descobrir algo novo, você pode ler um livro, você pode ver filmes, você pode ouvir uma música, você pode tentar cozinhar. Se descubra, se perceba, busque outras coisas. Você não precisa ficar só bitolado na internet, na rede social o tempo todo, o dia todo, se você sabe que isso não te faz bem. Eu preciso ter responsabilidade também sobre os meus comportamentos e sobre o que me faz e o que não me faz bem, né? Identificar para saber se é legal ou não. Se a partir do momento eu identifico que aquilo ali não está me fazendo bem, eu já não procuro mais, né? Dou uma diminuída. O interessante é ter um equilíbrio. E agora, né, partindo um pouquinho para as perguntas, foi perguntada aqui uma coisa muito interessante. Como detectar ansiedade nas crianças, né? Que já tem essa dificuldade maior de se comunicar do que os adultos, né? Como detectar? Pronto. É interessante falar sobre isso, porque criança também tem transtornos, né? Tem transtornos mentais, não é uma condição só de adulto. Os sintomas são os mesmos que aparecem no adulto, eles vão se manifestar da mesma forma. Mas, porém, criança ela não sabe muito expressar de forma verbal o que está sentindo. Então, você vai poder prestar atenção se essa criança chora muito, se ela se isola, né? O sono, como é que está o sono, a alimentação, porque quem tem um transtorno de ansiedade ou come de muito ou come de menos. Então, eu posso me atentar para isso. A questão do isolamento, né? O desinteresse em algumas coisas, algumas atividades que essa criança se mantinha interessada, hoje ela já não se interessa mais. No estudo, na questão do rendimento escolar, tudo isso pode ser observado. E aí, quando eu observo mudanças nesses comportamentos, eu busco uma rede de apoio, eu busco especialistas da área. Nesse caso, o ideal seja que sejam especialistas na área para atender criança, né? Especializado no atendimento infantil. Entendi. E como é assim que a família pode ajudar, né? Não só a criança, mas o adulto também, né? Quem está morando com a família, enfim. Como a família pode dar esse apoio também, né? A família é importante falar sobre família, porque família é uma coisa muito complicada nesse sentido. Sim. Por quê? Porque ao mesmo tempo que ela é fator de proteção, ela pode ser fator de adoecimento. Por quê? Porque às vezes as pessoas elas não têm o conhecimento, a sensibilidade, a paciência, né? Por falta do conhecimento, acho que a frescura, acabam julgando, né? Incriminando. Ah, tu tá assim, isso aí é frescura. Ah, tu tá assim, isso aí vai passar. Ah, isso aí é só preguiça, né? Então, como é que eu faço para ajudar? Eu acolho, né? Pessoas que estão passando por um processo de transtorno mental, seja lá ansiedade ou depressão, qualquer tipo de adoecimento, elas precisam de apoio, de acolhimento, de apoio, de afeto, né? Você pode se dispor a ajudar a pessoa. O que você está sentindo? O que eu posso fazer para lhe ajudar? Posso me dispor a buscar uma rede de apoio junto com a pessoa. É importante eu não condenar, eu não estar julgando, eu não estar criticando, porque isso acontece muito. Às vezes a gente trabalha no consultório, aí quando chega em casa a família pega e desfaz tudo, né? Por isso que eu te disse que é complicado. E pode ser um fator de proteção, porque é muito importante eu ter uma rede de apoio. E a família entra como rede de apoio, né? A família entra como rede de apoio. Mas aí, quando essa família não apoia, quando ela recrimina, quando ela não entende, quando ela não acolhe, quando ela julga, ela vira um fator de adoecimento. Às vezes até um fator potencializador. Então é por isso que quando a gente fala de ter momentos como esse, é importante, porque para desmistificar isso, para orientar, para que as pessoas conheçam, né? Sejam menos ignorantes nesse aspecto, nesse sentido, para quando acontecer, eu saber como lidar. Porque a gente acha que não vai acontecer na nossa família, a gente acha que não vai acontecer com pessoas próximas, só que acontece. E aí, quando acontece, para eu saber receber, para eu saber acolher, para eu saber como lidar, né? Isso aí vale para todo mundo, família, amigos, que são as redes de apoio dessas pessoas, né? Precisa de acolhimento, de afeto e compreensão. Sim, e é importante falar sobre essa questão da família, porque também, como é uma pessoa com quem você convive há muito tempo, que você conhece bem,
você acaba não levando a sério isso, né? Como você falou, a pessoa começa a mostrar sintomas de ansiedade e, de repente, o pai, a mãe, o irmão fala, eu te conheço já, isso aí é besteira, isso aí é frescura, né? Então, pelo fato de a família estar convivendo o tempo todo ali, quase que 24 horas, então isso acaba, né, ocasionando nessa desvalidação do que a pessoa de fato está sentindo. Isso, né? Isso, porque, tipo assim, tu imagina tu tá num processo de adoecimento, tu tá numa crise de ansiedade, tu tá passando por um momento de depressão, e aí onde você mais precisa de apoio, de afeto, você não encontra, você encontra o contrário. E às vezes as famílias se comportam dessa forma, não é por maldade, é por falta de conhecimento, né? Por falta de entendimento. Por isso que a gente precisa estar falando para estar desmistificando sobre isso, porque já é ruim eu estar nesse processo de sofrimento, imagina não ser acolhido por quem eu mais queria uma acolhida, né? Então, por isso que a gente precisa estar falando sobre isso, para que a gente desconstrua esses tabus, né? Esses preconceitos, que muitas vezes, acho que a maioria das vezes, não é por maldade, né? É muito por questão de falta de ignorância, falta de conhecimento sobre o assunto, né? E aí perguntaram aqui se a depressão, ou aliás, se a ansiedade leva à depressão. Você já falou lá no início, né? Isso, e pode sim. Pode acontecer, né? Pode levar a um processo de depressão, né? Porque, e outros transtornos. Isso, outros transtornos. Transtorno obsessivo compulsivo, síndrome do pânico, fobias, depressão, pode sim levar a uma depressão. Por isso que eu preciso tratar assim que esses sintomas for manifestados, assim que esses sintomas se manifestam, para que não evolua para algo pior, para que não evolua para algo mais grave, né? Eu vi também aqui que perguntaram sobre se causa insônia, né? Sim. Pode sim causar insônia, né? O sono desregulado, a ansiedade pode sim causar insônia, e aí o sono é muito importante para quem tem um transtorno, aliás, para todo mundo. Mas aí quando eu não durmo bem, eu não consigo render, eu não consigo me animar, eu fico cansado, então preciso ter uma qualidade de sono. E a ansiedade afeta sim, pode sim causar insônia, é um dos sintomas de insônia. Sim. E aí, como é também que a gente, né, pode pedir ajuda nesse tempo, né, que a gente está vivendo, porque embora tenha várias maneiras, mas como a gente está vivendo um tempo de isolamento, né, como é que a gente pode pedir essa ajuda, porque eu acredito que esteja acontecendo os atendimentos de maneira online, né? Isso. E aí, como é que a gente vai atrás? Porque já é uma coisa difícil para quem não tem esse costume, e ainda mais agora, né? Através desse, de repente a pessoa não confia, acha que é uma exposição, enfim. E como, né, ter essa confiança de procurar alguém, né? Pronto. Nesse período de pandemia ficou mais difícil a questão da terapia. Mais difícil no sentido de quê? Porque antes o atendimento online ele já existe há algum tempo, ele já foi regulamentado pelo Conselho Federal de Psicologia, ele já era regulamentado, só que não tinha muita procura. Nesse período de isolamento, a procura aumentou muito, né? Até porque era a única opção que a gente tinha, a única modalidade. Tem alguns profissionais, algumas clínicas que já estão voltando para fazer atendimento. E o atendimento online, para quem se sente melhor, e também continua. É importante deixar claro que tem muitas instituições que estão oferecendo atendimento online gratuito, a maioria em serviços de plantão, então geralmente são só 1, 2, 3 atendimentos, mas existe sim, né, atendimento online gratuito, tem várias instituições. O atendimento online gratuito, ele funciona da mesma forma que o presencial, porém ele é online, geralmente ele é feito chamada de vídeos, várias plataformas a gente está usando para esse atendimento, e ele funciona da mesma forma na questão do sigilo, né, que o que é falado no atendimento, ele não é falado para outra pessoa, o tempo também é o mesmo, a questão do ambiente, a pessoa tem que estar num ambiente sozinho, por conta da individualidade, da privacidade, por conta da questão do sigilo, então tem a diferença do presencial para online é isso, mas geralmente é a mesma coisa, são as mesmas regras, o mesmo funcionamento. A diferença é que um é presencial e um online, mas funciona da mesma forma, a questão do sigilo,
É importante se certificar que o profissional que está atendendo, ele esteja cadastrado no Conselho Federal de Psicologia para poder estar apto a fazer esse tipo de atendimento, mas funciona da mesma forma. E aí, como buscar? Tem essas redes que estão oferecendo serviço psicológico gratuito, tem profissionais que atendem a preço popular, tem profissionais que atendem particular, e algumas clínicas em Fortaleza já voltaram a funcionar de forma presencial, em horário, em quantidade de pacientes reduzidos e horários reduzidos, mas já voltaram a atender presencialmente. Então, vamos aí buscar psicólogo, né? Sim. Importante. E houve aqui uma pergunta, se eu preciso da ajuda de um especialista para saber detectar a causa da minha ansiedade. E essa mesma pessoa perguntou se precisa necessariamente estar ligada a somente uma causa, ou se podem ser várias causas. Pronto. Isso, essa é um contexto particular, né? Mas vamos lá. Precisa sim, às vezes tem gente que já chega dizendo por que se sente ansioso, ou o que foi que aconteceu, ou um momento da vida específico que causou isso. Tem pessoas que já conseguem trazer isso bem pontualmente. Tem gente que não. Tem gente que a gente precisa investigar, precisa entrar mais para poder identificar a causa. Pode sim ser várias causas, vários fatores, pode ser só um em específico. Isso vai depender muito da pessoa e do contexto e da história de vida dela. Não é regra, vai muito de paciente para paciente, mas pode sim ser várias causas, pode ser só uma. Tem gente que já chega, já sabe o que foi que causou, tem gente que não, que manifesta os sintomas, mas aí diz que é do nada, porque não identificou, e aí a gente começa a entrar, né? A gente entra, pergunta, no processo terapêutico a gente vai descobrindo o que foi que houve, mas é importante sim buscar uma ajuda profissional. Sim, e essa questão do nada, teve a crise, é importante para a pessoa, né, esse assunto é importante para a pessoa se perceber, né, porque de repente acontece algo que atingiu aquela pessoa, mas ela prefere ignorar, né, prefere deixar e aí vai só acumulando, né, então é importante a pessoa se perceber, sobretudo nesse tempo que a gente vive, né, de quando algo de fato me atingiu, de maneira que eu não estou conseguindo lidar com isso e como ir atrás de uma ajuda, né, de um profissional. Isso, e o que acontece muito também é o quê? Eu começo a manifestar os sintomas e aí não busco ajuda. E aí essa ansiedade, ela vira generalizada, porque a gente tem um transtorno de ansiedade generalizado também, que ele se generaliza. E aí eu não busco ajuda, fico ali vivendo e os sintomas persistentes, né, ali no meu dia a dia, e eu não busco ajuda. E aí com o passar do tempo, qualquer coisa que for acontecendo na minha vida vai me causando depressão, né? Às vezes, o que desencadeou essa depressão foi o término de um relacionamento, foi muito difícil, né? Que eu não elaborei bem esse término, desenvolvi uma ansiedade, porém eu não tratei. Com o passar do tempo, outras coisas que não estão relacionadas a esse término podem me causar uma crise de ansiedade, pode vir me trazer sofrimento. Por isso, a importância de eu buscar um profissional, de eu buscar ajuda, de eu buscar um tratamento logo de início. Não ficar adiando ou postergando isso, porque aí generaliza e aí pode ser vários fatores e várias causas podem desenvolver uma crise ou potencializar e aumentar ainda mais esse adoecimento. Sim. E aí, houve uma pergunta também, já faz um tempinho, que perguntando se a ansiedade é uma condição ou não, como é que... A ansiedade é uma doença, é um transtorno, né? É como eu te falei, a gente tem um estado que é aquela ansiedade normal, que todo mundo sente, e tem a ansiedade patológica, que é uma doença. O termo patologia está associado à doença. Então, tem sim a ansiedade patológica, uma doença, um adoecimento, um transtorno mental, né? Como a depressão, como esquizofrenia, em transtornos. Então, é um adoecimento, é uma doença. Não é uma condição no sentido de hoje eu estou ansiosa e depois não vou estar mais, e amanhã não estou mais. Aí é um estado de ansiedade normal, que todo mundo sente de vez em quando, em alguma fase da vida. E a ansiedade patológica, que é aquela que não passa, né? Essa condição de ansiedade que a gente fala que é o estado, é como eu te falei, eu estou ansioso para uma entrevista de emprego. Fiz a entrevista, pronto, não sinto mais nada.
né? E tem ansiedade patológica, onde os sintomas persistem. Sim. É possível a pessoa não ter uma ansiedade patológica, mas ter uma crise de ansiedade por algum fator em especial ou não? Se ela tivesse a primeira crise, ela não tratar, vira uma patológica. Porque para eu ter Entendi. uma crise, como é uma crise? Porque a gente precisa identificar, como eu te falei, a gente precisa identificar o que é e o que não é. Sim, uma crise, ela sim, vem com esses sintomas, falta de ar, sim. uma sudorese. Se eu sentir isso aí, primeira vez, eu já tenho que buscar uma ajuda, né? Para não se tornar uma patológica. Exatamente, para não virar algo mais grave, né? Não custa nada, gente, não custa Sim. nada a gente fazer uma consulta. A gente vai no clínico geral, a gente vai no neurologista, porque a gente não busca um psicólogo. Se não precisar, você volta para sua casa e segue a sua Sim. vida, né? Mas não custa nada a gente buscar, a gente se cuidar, né? Sim. E aí tá outra pergunta. As pessoas que continuaram trabalhando nos serviços essenciais durante a pandemia, pessoas de linha de frente, com altas cargas de trabalho e estresse, essa rotina pode ser um fator determinante? Sim, principalmente para essas pessoas, né? Porque elas estão na linha de frente, lidando com o vírus ali, com adoecimento, com morte. Tem o distanciamento da família, né? O afastamento. Então, pode sim. Do mesmo é aquilo que a gente falou, vem para todo mundo, né? E eles, por estar passando por essa situação de estresse, né? Esse contato direto pode sim virar um fator de um desenvolvimento de ansiedade. Então, a gente precisa cuidar dessas pessoas também. Essas pessoas precisam ser cuidadas para que isso não evolua, isso não se desenvolva, com certeza. Essas pessoas são, sim, um fator de risco para a ansiedade, né? Para desenvolver, por conta do contexto que elas estão inseridas. Estão mais propícias, estão na linha de frente, estão lidando ali de perto com o adoecimento, com a doença. Então, pode sim, com certeza. E não só as pessoas que trabalham na área da saúde, mas também as pessoas dos serviços essenciais, né? Que não deixaram de trabalhar de forma alguma, né? Elas também precisam ter esse cuidado, né? Essas pessoas também que continuaram trabalhando nesse período que a gente teve o lockdown, muita gente continuou trabalhando, né? Supermercados, farmácias, tem a questão do todo esse estresse de estar trabalhando nesse contexto, tem a questão da preocupação, o medo de poder levar algo para dentro de casa, para os seus familiares. Então, o medo está presente também nesse contexto, pode se desenvolver. Preciso que a gente se cuide, né? De um modo geral. E, né, o tema dessa live é como vencer a ansiedade. A gente pode vencer, né? É possível. É aquilo que eu te falei. A gente tem estudos que trazem que a ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele não tem cura. Mas, porém, a gente consegue sim levar uma vida normal, desenvolver nossas atividades, a partir do momento que a gente se cuida, de que a gente trata, que a gente faz um acompanhamento adequado, que a partir, o processo terapêutico ele vai ajudar também no autoconhecimento, na minha percepção. Então, eu vou me perceber, eu vou me autoconhecer, eu vou saber o que me faz bem, o que me faz mal, eu vou saber como lidar com isso, eu vou resolver questões, por exemplo, eu vou resolver questões que desenvolveram, que desencadearam essa ansiedade. No processo terapêutico, eu resolvo isso. Então, isso vai deixar de ser um causador, né? Porque não adianta a gente tratar os sintomas se a gente não tratar a causa. Por isso que, às vezes, a gente faz uma parceria de psiquiatria com psicologia. Porque a psiquiatria, ela entra com a medicação. Ela vai entrar com os psicotrópicos e vai agir aonde? Nos sintomas. E aí eu entro com a psicoterapia, com a psicologia, para tratar as causas, né? De onde veio, o que está causando essa ansiedade. E às vezes eu preciso dessa parceria, né? Às vezes só a psicologia não dá de conta, então eu preciso da psiquiatria. E a psiquiatria sozinha, tratando sintomas, não ajuda. Senão eu vou ficar só na base do remédio. Eu preciso tratar as causas para que esses sintomas desapareçam. Então, eu preciso dos dois. Eu preciso fazer esse tratamento, esse trabalho de autoconhecimento e de percepção para que eu consiga evoluir bem, para que eu consiga ter uma vida tranquila, né? Menos assintomática. Exatamente. Uma pessoa perguntou aqui, eu não lembro, já faz um tempinho, ela perguntou da questão, o cardiologista havia passado um remédio para ela, por conta também da ansiedade, a pressão subia, e aí ela perguntou, eu devo procurar
um profissional da saúde, né? Enfim, um psicólogo ou psiquiatra, eu acredito assim, né? Diante de tudo que foi falado, na dúvida, vá para o psicólogo, Sim, né? sim. E ela, se ela está tomando ansiolítico, é porque algum dos sintomas que ela sentiu ou manifestou para esse cardiologista, ele identificou como parte de ansiedade, né? Então, se eu já manifestei, eu preciso buscar. Eu já estou tomando ansiolítico é para quem tem ansiedade, né? Sim. Então, é importante eu buscar, né? Para eu identificar por que a minha pressão está subindo, por que esse cardiologista passou ansiolítico. Então, é importante. Gente, terapia é tão bom. Eu não sei porque essa resistência e esse preconceito. Terapia é tão bom, ajuda tanto, faz tanto bem pra gente. O ideal era que todo mundo tivesse acesso e pudesse fazer. Porque não tem nada não tem nada desse negócio de gente doida e é só para quem é louco, não. É para ajudar nas minhas questões, né? O psicólogo ele vai te dar um suporte para você passar melhor pelas suas questões, pelos seus problemas, né? Vai te ajudar nessa questão da sua resiliência. Então, como você falou, por via das dúvidas, o ideal é buscar, né? Não custa nada. Se não precisar, volta para casa. Mas por via das dúvidas é importante. E é importante falar sobre isso, que embora a gente esteja falando sobre ansiedade e outros transtornos, até a pessoa que não tem sintoma, né? É importante ela procurar um profissional, um psicólogo, fazer terapia, até mesmo porque é um processo de autoconhecimento também, né? E é importante a gente se autoconhecer até para não deixar que algo exterior possa nos atingir, porque a gente já se conhece, né? Exatamente isso. Aí eu só preciso buscar um psicólogo quando eu tenho algum transtorno mental. Não. O psicólogo ele vai te ajudar em diversos fatores da sua vida. Ele vai trabalhar no seu autoconhecimento, na sua percepção. Então é muito bom. Quem for buscar, vai ver, quando começar, não vai mais querer parar. Viu? Sim, com certeza. Então nós já estamos quase chegando no fim. Priscila, eu agradeço muito a sua participação, né? Como a gente havia conversado lá no início, é uma conversa muito necessária. Se todos os meios de comunicação, se as instituições religiosas, né, se abrissem para esse momento, né, que é tão válido e tão rico, né? Então, realmente eu agradeço muito em nome da comunidade, né, o seu sim para estar aqui conversando com a gente, né, de nos acolher tão bem e conversar sobre esse assunto tão pertinente, sobretudo nesse tempo que a gente está vivendo. Eu que agradeço o convite, né? Agradeço o convite. Como a gente já falou no começo, é importante a gente ter. Fico muito feliz por vocês abrirem esse espaço, né? De fala, para a gente de desconstruir os preconceitos em torno da saúde mental e validar a importância do cuidado. Se a gente não cuidar da nossa saúde mental, o resto das outras coisas da nossa vida não vai funcionar, né? Eu agradeço o convite, estou à disposição. Já participei outra vez. Quando quiserem convidar de novo, estou por aqui. Muito obrigada pelo convite, né? Eu acho que é uma troca, né? Sim. Perguntas, dúvidas, né? E aí eu estou à disposição para quando vocês precisarem, viu? Tá bom, muito obrigada. Então, quem está assistindo a live pode seguir a Priscila também, né? Que a Priscila está lá sempre dando dicas e ajudando também, né? Quem se interessou, né? pri.psi, não é isso? Seu Instagram? Isso. Pronto. Então, qualquer que tiver ficado mais dúvidas, né? Só procurar a Priscila. Podem me procurar, mandar uma mensagem lá pelo direct, que a gente tira as dúvidas de vocês, esclarece, tá bom? Pronto. E os seguidores da Priscila, que se sentirem à vontade, né, que quiserem também, pode conhecer também um pouquinho da nossa página, também dar uma olhadinha, né? Então, fiquem todos à vontade para nos procurar, ou a comunidade, ou a Priscila, na hora que quiserem. E muito obrigada também a cada um que participou desse momento. Obrigada, Priscila. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau.